Vamos mudar um pouquinho de assunto? É hora, gente, do nosso Agro Hoje. Roda a vinheta. Olha só essa novidade, se você gosta de comer uvas, se prepara, viu? O preço da fruta pode ficar mais caro. Isso porque uma doença que afeta as parreiras está preocupando os agricultores do nosso estado. E por conta de um longo período de chuva, a safra foi impactada. No parreiral de seu cestilho em Lajeado Grande, os cachos ainda estão verdes, exatamente como deveriam estar nessa época, 1 mês e meio antes da colheita. O problema são alguns grãos bem diferentes em meio aos demais e com uma aparência feia, resultado do míldio, uma doença que afeta a produção de uva por um motivo que tem sido a grande dor de cabeça dos produtores. Essa é uma doença que ela acontece mais intensamente com clima quente e úmido, né? Então, como essa safra deu muita chuva, né, no início do ciclo, principalmente na época de florada, né, isso propiciou um aumento bem grande da incidência dessa doença nos parreirais, principalmente da nossa região, né? Nos parreirais, existem 2 formas de se observar a doença: pelas folhas e pelos frutos. Essa doença, ela afeta qualquer parte verde da planta, né? Então ela pode afetar inicialmente a folha, né? Então começa com sintomas que a gente chama de mancha de óleo, né? Depois ela vai aumentando, ela causa um mofo na folha e ela pode também causar danos também no cacho, nas bagas. A gente já ficava alerta, né? Então, chovia ali mais que 20 milímetros por aí, já tinha que aplicar de novo, né, o fungicida, né? Então, só que em semanas ali que choveu praticamente 3 semanas todo dia, e foi bem na época do pico da florada, da enchichão das baguinhas, né, das coisas, então daí não teve muito o que fazer. Praticamente já estava esperando quase que isso ia acontecer, né? Mesmo prevendo algumas perdas, o produtor que produz uva para o consumo in natura e para a produção de vinho tentou reverter a situação com a ajuda da assistência técnica, mas infelizmente 550 dos 1.000 pés acabaram sendo afetados, o que deve refletir no resultado da colheita. Essas Niagara e a Moscato ali eu calculo que vai do jeito que está indo, porque ainda vai cair, né? Eu calculo que em torno de um 40% vai embora. Conforme o agrônomo da Ipagre, que acompanha o produtor em todo o ciclo de produção das videiras, o indicado mesmo é realizar alguns manejos preventivos. Só que nesse caso, o problema maior foi o tempo chuvoso. A gente pode fazer controles, né, com a aplicação de produtos fitossanitários, né? Mas numa safra que nem essa, que a chuva foi aconteceu muita chuva, a umidade foi muito alta, né? Fica difícil de controlar, né? A gente até tenta, né, diminuir a incidência da doença, né? Algo que chama a atenção é que, dependendo da variedade da uva, os cachos e folhas ficaram intactos, enquanto que na carreira ao lado, a maioria dos frutos apresentou problemas provocados pelo míldio. Nesse parreiral aqui a gente tem 4 cultivares diferentes de uva, né? Então a genética diferente da planta, né, favorece o fungo em uma parte delas e em uma parte não, né? Então a gente tem cultivares aqui bem resistentes, como a Bordeaux, que a gente praticamente não vê dano nenhum da doença, né? E a Niágara branca já é uma planta mais suscetível, a gente vê que o míldio afetou bastante essa cultivar. Embora a doença atinja os cachos, a presença do míldio não representa nenhum problema para a saúde humana. Apenas resulta mesmo na queda da safra e na produção de vinho, já que com menos colheita, os produtores precisam comprar a fruta de outros fruticultores. Pois é, gente, curioso, né? E 40% de perda, como citou uma das nossas fontes, um dos nossos entrevistados. O fato é que isso é coisa pra caramba, né? Agora, olha só, domingo tem Agro Saúde e Cooperação e, é claro, o assunto é o nosso queridinho, o ovo. Dá uma olhada. No próximo Agro Saúde e Cooperação, nós vamos te mostrar a cadeia produtiva do ovo, produção mecanizada, valor nutricional e o uso deste superalimento para a ciência. Agro, Saúde e Cooperação. É isso aí, gente. Convite mais do que feito pela nossa Tati Correia. E olha só, intervalo rapidinho, daqui a pouco.